O padre famoso da internet não é o teu pároco. Eu não tô falando aqui que é ruim seguir padres famosos, que a gente não deve aprender com eles. Eu mesmo sigo vários deles ao longo da minha caminhada. Graças a Deus eu me deparei com alguns deles que foram muito importantes para muitas formações que eu tive. Mas o que eu tô dizendo aqui é exatamente isso. A verdade precisa ser dita, a gente não pode ter esse mimimi de ficar triste com isso. Aquele padre que é muito bom, que é um excelente pregador, que é um excelente formador, que dá cursos fantásticos, que bate de frente, sei lá, com os hereges, com os protestantes, com os ateus, sei lá com quem, ele não é o teu pároco. Ele é pároco de alguém, sim. Provavelmente ele é pároco de alguma paróquia do Brasil, ou vigário, ele não é pároco de ninguém mesmo, mas ele não é o teu pároco. O que é o pároco? Ele não é aquele padre que a Santa Igreja designou para ser o teu pai espiritual. A Santa Igreja, através dos bispos, entrega a cada fiel o seu pároco. Aquele que é responsável por pastorear a tua alma, por conduzir a tua alma ao céu. Tudo bem a gente seguir esse ou aquele padre, tudo bem a gente comprar cursos de um outro padre, ou mesmo de um influencer que seja um leigo. Isso aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é eu achar que a minha vida católica tá aí. Eu arrisco dizer que ao longo da história da igreja, a porcentagem de católicos que teve contato com os grandes formadores, os grandes pregadores, foi mínima. Ou vocês acham que na Idade Média todos os católicos tinham acesso aos discursos de um grande doutor da igreja? Vocês acham que Santo Isidoro de Sevilha era conhecido por todos no seu tempo? Ele era o pároco do mundo, ele era o bispo do mundo. São Leão Magno, Santa Teresinha do Menino Jesus, passou a vida enclausurada, foi conhecida só depois de sua morte. Aquelas pessoas eruditas dentro da igreja, elas atingiram uma porcentagem muito pequena de católicos. Isso não é um demérito, isso é como a vida é. A vida católica, ela existe na prática. Graças a Deus, nós temos, de uns bons anos para cá, uma onda ou várias ondas de conversões através dos meios digitais, especialmente através do estudo. Através de grandes sacerdotes, de grandes influencers que formam muito bem o povo. Mas a gente não pode esquecer que ser católico não é só estudar a fé. Estudar a fé é uma parte muito importante, é uma parte que, ficou muito de lado por muito tempo, talvez em muitos momentos da história isso tenha acontecido, mas estudar a fé não é nem a principal parte do catolicismo. Viver a fé é a principal parte do catolicismo. E a fé, ela é vivida no dia a dia e dentro da paróquia. A paróquia é o meio ordinário pelo qual Deus sonhou que todos os fiéis pudessem ter contato com a sua Santa Igreja e assim ter meios, ter ferramentas para buscar o céu, para serem levados ao céu. Será que a gente não está vivendo hoje um pico de arrogância, uma questão quase protestante com a autoridade, de achar que, na verdade, eu posso escolher os meus próprios formadores, os meus diretores, os meus professores. Eu vou lá e eu seleciono aqueles com quem eu concordo, ou mesmo aquele que toca na minha ferida, mas que me parece ser um bom pregador. Mas aquele pároco lá da minha paróquia, eu vou lá, eu assisto a missa até, mas aquele cara não dá. Aquele ali, aquele ali eu escolho não aceitar. Será que a gente não tá vivendo uma ilusão de autoridade que a gente não tem? Ou que não deveria ter enquanto católicos? Quem tem problema com autoridade é protestante. Será que a gente não está dentro da igreja católica, vivendo nos meios católicos, nos ambientes católicos, consumindo conteúdo católico, aprendendo a fé católica,
e ao mesmo tempo tendo uma atitude protestante diante da igreja? Eu sei que o teu pároco pode não ser o melhor sacerdote. Eu sei que o teu pároco pode, inclusive, incorrer em certos erros doutrinais, de conteúdo, de formação, emocionais, pessoais. Ele é um ser humano como qualquer um de nós. Todos eles podem ter diversos problemas. Eu sei disso. Eu sei muito bem disso. Eu tô na vida paroquial há tempo suficiente para já ter conhecido uma infinidade de padres. Graças a Deus, muitos padres muito bons, alguns com os quais talvez eu discorde, e ainda assim todos eles são sacerdotes instituídos pela Santa Igreja, e se forem nomeados párocos, são párocos de alguém. São sacerdotes que foram designados pela Igreja para pastorear almas. A Igreja, utilizando a sua autoridade, faz aquilo que é a sua responsabilidade: cuidar das almas. Aí eu, fiel leigo, que penso que conheço muito mais do que a Santa Igreja, que acredito que tenho essa possibilidade, que deveria ter essa liberdade, vou lá e digo: não, a igreja errou nessa. Deus não tá sabendo usar bem a igreja Deus não consegue manusear bem esse instrumento aqui. Acho que ele não conhece muito bem a igreja, ele não tá fazendo bem, porque esse cara que ele botou aqui não serve pra mim. Eu tô muito além, eu sou muito melhor do que esse sacerdote que tá ali como meu pároco. Eu vou te falar. Talvez tu saiba mais coisas que o teu pároco. Talvez tu estude mais que o teu pároco. Talvez tu conheça mais espiritualidades, mais linhas teológicas. Talvez tu seja um apologeta melhor que o teu pároco. É possível. É bem possível. Mas a gente não pode esquecer que o estudo não é a única coisa que existe na fé católica. Não é o único universo. Não é a única dimensão. O católico não vive só de estudo, ele vive de sacramento. O sacramento é o sinal visível da fé invisível, ou seja, o sacramento é o tangível, é aquilo que está no mundo. O católico vive no mundo, vive de coisas práticas. O católico vive de coisas práticas. O católico não vive de estudo, ainda que deva estudar. Mas a gente não pode dizer que um católico do século IX, do interior, sei lá, do interior da África, não foi para o céu porque ele não estudou. Talvez ele nem soubesse ler. E ele pode ter sido santo. Quantos santos analfabetos nós tivemos? Quantos santos que talvez sequer conheciam direito a escritura, ou que talvez sequer conheciam a doutrina, ou que nem sabiam quem era o Papa na sua época? Tantos e tantos que estão perto de Deus e que não tinham esse conhecimento. Mas todos eles que tiveram vida prática, tiveram vida de oração, tiveram vida de comunidade. Todos eles que tiveram humildade de entender que a igreja estava acima deles. E se eles não sabiam quem era o Papa, eles sabiam que existia um Papa e que esse Papa instituiu aquela igreja que ele tem contato, aquela igreja local, instituiu aquele bispo, que instituiu aquele pároco, e que aquele pároco está ali em nome da Santa Igreja. Então, mais uma vez, tá tudo bem seguir padres na internet. Tem grandes padres de fato, é muito bom aprender com eles. Mas não esquece que a tua vida de católico não tá na internet. Tu precisa de um lugar para criar raiz. Tu precisa de um pároco que pode ser até um mau sacerdote. Será que Deus não tá querendo colocar cruzes na tua vida através dele? Pode ser? Será que tu tem mais autoridade que Deus para decidir isso? Será que Deus não colocou aquele sacerdote ali por
outros inúmeros motivos que não sejam o de uma boa homilia, o de uma boa catequese, ou de uma missa hiper zelosa, ainda que seja triste uma missa que não é zelosa, será que Deus não colocou aquele sacerdote por qualquer outro motivo? Para que tu trabalhe a tua humildade? Para que tu aprenda a conviver? Para que tu aprenda a amar o próximo? Para que tu aprenda a amar a Deus? Porque negando o teu pároco, achando que ele tá ali por um erro de Deus, tu tá negando a Deus também. A Santa Igreja é um instrumento de Deus. É o corpo místico de Cristo. O teu pároco foi designado pela Santa Igreja para estar ali. Aquele sacerdote falho, humano, com todos os seus problemas, é ele que tem a responsabilidade da tua alma. Deixa ele exercer essa responsabilidade. Deixa ele cuidar da tua alma. Não precisa abandonar aquelas pessoas que te formam na internet, de quem tu compra curso, livros. Segue estudando por fora. Inclusive, isso pode ser subsídio para tu melhorar a tua vida na paróquia, para tu melhorar, inclusive, a vida do teu pároco. Talvez o teu pároco precise de leigos dedicados, respeitosos, obedientes, que estudem. Pensa sobre isso. Me conta se alguma vez tu já teve algum problema com o teu pároco, já teve alguma vontade de trocar de paróquia e ficou. Te espero no próximo DPA. Tchau.